Olá! Nessa aula de hoje, nós vamos identificar o seno, cosseno e a tangente nos eixos do círculo trigonométrico. Primeiro, começamos com o eixo do cosseno, que é o eixo X, o eixo que está deitado. A gente costuma falar que é o eixo que está com sono, que é o eixo do cosseno. O segundo eixo é o eixo do seno, é o que está em pé. E esse a gente costuma falar que ele é sem sono, tá? Do seno sem sono, que está em pé. Juntando aqui nossa circunferência, né, com as coordenadas de x e y em zero, nós temos aqui um raio de 1. Então, atenção, partindo sempre do centro, do ponto zero, até qualquer ponto da circunferência, a distância sempre será 1. Tá? Partindo daqui, falando agora da coordenada do cosseno. Note que nós estamos falando coordenada do eixo x, que é esse eixo aqui. Então, se você perceber aqui, ó, ele tem o ponto zero, tem um ponto aqui primeiro, né? Ele tem daqui a distância de 1 até o ponto zero, e tem do lado de cá também, do lado esquerdo, também tem a distância de 1. No ângulo de 90 graus, você vai pegar esse ponto e vai projetar aqui, vai transportar para a reta, né? Vai dar zero, assim como 270 graus, você vai projetar para a reta também. Tá? Então vamos lá. Começando do ponto zero até o ângulo zero na reta do cosseno, observando aqui a distância da reta azul. Então ela partiu do ponto zero, né, até o 0 grau. Então a primeira coordenada sempre vai ser a do cosseno. Então daqui para cá vai ter 1. Agora cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 graus, como disse antes, ele pega aqui a coordenada do seno, que é a coordenada vermelha, e você vai descer ela para cá e vai transportar, ela vai dar zero. Então, do ponto zero, né, do meio da circunferência, você vai transportar ela para cá, a coordenada do eixo do cosseno em 90 graus vai ser zero. Cosseno de 180 graus. Então, você vai ter aqui, ó, essa distância. Partindo do ponto zero até 180, você tem a distância de uma unidade. Só que lembrando, do meio para cá é negativo, do meio para lá é positivo. Então aqui vai ficar menos 1. Tá? Coordenada do cosseno em 270 graus. Mesma coisa. Esse ponto, quando a gente transporta ele para o ponto zero, né, para o meio, transporta para a coordenada do cosseno, ele cai exatamente no ponto zero. Então, essa distância aqui, na coordenada do cosseno, vai ser zero. No nosso último aqui, 360 graus, 360 graus e 0 graus, eles têm a mesma posição. Lembra que a gente falou que são ângulos côngruos. Então, do zero até a coordenada zero, também vai ter 1. Ok? Agora nós vamos para coordenadas do eixo do seno. Eixo do seno é esse eixo vermelho aqui, o eixo que está em pé, sem sono. Tá? Então você nota aqui, olhando para o círculo trigonométrico, que no ponto aqui de 90 graus, você vê que ele tem a distância de 0, tem uma unidade, né? De 0 até 1 tem uma unidade. E 270 também tem uma unidade. Tá? E os pontos de 0 e 180 são pontos que quando você transporta para a reta do seno, são 0, vai dar 0, vai cair bem no ponto 0, tanto 180 quanto 0 grau. Então vamos lá. Observando agora as coordenadas do eixo do seno. Partindo do ponto 0 até 0 grau, né, quando você transporta para cá, vai dar no ponto 0. Então a segunda coordenada sempre vai ser do seno, então vai ser 0. Agora a coordenada de seno de 90 graus. Aí sim, você vai ter aqui um ponto distante do ponto 0, né? Então, do ponto 0
até o ponto de 90 graus, você vai ter uma distância de 1 unidade. Positivo, né? Porque acima da reta do cosseno sempre é positivo. Os dois quadrantes são positivos. Agora, 180 graus. Mesma coisa. Como a gente está falando da reta do seno, então quando a gente transportar esse ponto para cá, ele vai cair direto no ponto zero. Então, seno de 180 graus vai ser zero. Agora, seno de 270 graus, certo? É aqui embaixo. Então, ó, você já sabe que daqui do zero para baixo é negativo. Então, da distância do ponto zero até o ponto de 270 graus, vai dar menos 1. Ou um negativo. Tá? E a última coordenada, que é de 360 graus. Lembrando de novo, 360 graus e 0 tem a mesma coordenada. São côngruos. Então, também vai ser a mesma coisa. Transportando para o meio vai dar 0. Então, o nosso seno aqui de 0, de 360 graus, vai ser 0. Vamos ver se você entendeu. Qual é a coordenada do cosseno no ângulo de 0? Cosseno é a reta que está deitada, o ângulo de 0. Então, daqui do ponto 0 até o cosseno, até o ângulo 0, você tem uma unidade. Tá? Então, cosseno é o primeiro, então o raio é 1. A resposta vai ser 1. Agora, qual é a coordenada do seno no ângulo de 270 graus? Então, daqui para cá, qual é a coordenada do seno? O seno é a reta vermelha. Então, daqui para cá, seno é a segunda, né? Então, vai ser menos 1. Agora, a nossa terceira pergunta. Qual é o cosseno de 90 graus? Quando a gente fala cosseno, a gente está falando dessa reta aqui. Tá? A reta que está deitada. Então, 90 graus, está aqui em cima. Você vai transportar esse ponto para cá, ele cai exatamente no ponto zero. Então, cosseno de 90 graus é zero. Tudo bem? Agora vamos lá para a última pergunta. Qual é o seno de 0 grau? Seno é a reta que está sem sono, a reta que está em pé. No ângulo de 0 grau está aqui. Transporta esse ponto para a nossa reta e vai dar 0 grau. Vai dar a distância de 0, medida 0. Tudo bem? Agora a gente vai falar da função seno e função cosseno. Função seno e função cosseno nada mais é que são que as coordenadas do ponto da circunferência, ou dos pontos da circunferência. Vamos pegar aqui um ponto qualquer aqui na circunferência. Vamos traçar uma reta. Tá? Você sabe que daqui até um ponto de circunferência nós temos uma unidade, então essa reta vai ter unidade. Agora o que a gente quer saber? A medida do seno e do cosseno. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse ponto aqui e transportar ele para a reta do cosseno. Tá? Então, você vê que transportamos, vai chegar aqui nesse pontinho. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ser a medida do cosseno. Tá? Você vê que esse aqui parece um triângulo, né? Vamos pintar ele aqui para ver, para ficar mais fácil de observar. Então, aqui nós já temos a hipotenusa, que a gente sabe que é 1. Temos o cosseno, que está aqui embaixo. O que eu preciso agora? Transportar o seno. Então, a gente vai pegar esse ponto aqui e transportar para a reta do seno. Tá? Vou traçar aqui a reta do seno. E pronto. Essa reta que está em pé aqui vai ser a reta do seno. E a que a gente achou primeiro vai ser a reta do cosseno. Análise da função seno e função cosseno. Nós aprendemos agora, né, a localizar os pontos do nosso círculo trigonométrico. Já vimos o comportamento da função seno e cosseno quanto ao sinal. Né? Seno no primeiro quadrante é positivo. Seno no segundo quadrante também é positivo, porque ele está aqui para cima do cosseno, né, acima do ponto zero. Já o seno no terceiro quadrante é negativo, que aí começa aqui do lado de baixo, são os números negativos.
E o seno no quarto quadrante também é negativo. Embora ele esteja para o sentido 360 graus, ele continua negativo. O cosseno no primeiro quadrante também é positivo, só que a reta do cosseno é essa. Então, para cá é positivo, no segundo quadrante o cosseno já é negativo, tá? O terceiro quadrante ainda é do lado esquerdo, né? Do lado dos números negativos. Então, o terceiro quadrante também é negativo. E aí, passando de 270 graus, ele já passa a ser positivo também, assim como o primeiro quadrante, tá? Então, nós vimos já quanto ao sinal. Já aprendemos também a encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente. Nós usamos a redução dos quadrantes, também junto com aquele método falta, passa, falta, né? O método dos palhacinhos, que nós vimos nas outras aulas, que a gente usou para identificar se o resultado, quando você achou o resultado, se ele é positivo ou negativo. Já vimos nessa aula também o valor do seno e cosseno no círculo trigonométrico. Vimos cosseno no ângulo zero é 1, no ângulo de 90 graus é 0, no ângulo de 180 graus é menos 1, no ângulo de 270 graus é 0. Nós vimos também do seno. Seno de 0 grau, seno no 0 grau é 0. Seno de 90 é 1. Seno de 180 graus é 0. E o seno de 270 graus é menos 1. Agora vamos desenhar os gráficos. Vamos usar o que a gente aprendeu. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, os eixos, tanto do cosseno quanto do seno. Nós sabemos que a nossa circunferência, ela vai na reta do seno, ela vai até 1, né, positivo, e ela vem até menos 1, né, negativo. Então você tem aqui distância de mais 1 a menos 1, certo? Vamos lá. Analisando o nosso círculo, nós temos aqui, então, vamos falar primeiro do seno. O seno, no ponto zero, ele é zero. Então, o seno, no ponto zero, ele é zero. Ele começa aqui. Depois, o seno a 90 graus, ou π sobre 2, ele vale 1. Então, ele vai subir aqui até 1. Agora, o nosso seno em 180 graus, ele é zero. Então, ele começa no zero, sobe até 1, volta para o zero. No seno de 270 graus, ele é menos 1. 270 graus, ou 3π sobre 2, ele é menos 1. E no seno de 360 graus, ou 2π, ele volta para o zero. Então, a nossa função do seno, ela fica desse jeito. Ela começa no zero, depois ela vem para 1, em 180 graus, ou π ela vem para o zero. 270 graus, ela vem a menos 1, ó, 3π sobre 2 vem a menos 1. E uma volta completa, que é 2π, 360 graus, ele vem para o zero. Então, essa é a nossa função seno. Agora a gente vai falar da função cosseno. Cosseno de 0 graus, ele é 1. Então, no nosso eixo do seno, cosseno de 0 grau, ele vai estar aqui, ó. Ele começa aqui, tá? Ele tem unidade. Agora, cosseno de 90 graus, ele é 0. Então, ele começa no 1, desce para o 0, 90 graus é π sobre 2. No cosseno de 180 graus, ele é menos 1, então 180 graus, o π é menos 1, vem aqui para baixo. E no cosseno de 270 graus, ele vale 0, ele retorna então ao ponto 0. E no cosseno de 360, ele volta à posição de 1. Então, a nossa coordenada do cosseno, ela vai ficar dessa forma. Cosseno de 0 é uma unidade. De 90 ele vem para o 0.
de 180 graus, ele desce a menos 1. A 3π sobre 2, ou 270, ele vem para o zero. E 360 graus, ou 2π, ele retorna a 1. Tudo bem? E aqui estão as nossas duas funções, tanto a do seno quanto a do cosseno. Vamos fazer alguns exemplos. Determine o valor da expressão seno de 90 graus mais cosseno de 360 graus sobre cosseno de 180 graus mais cosseno de 270 graus. Fica tranquilo, é fácil. Então, isso aí tudo aqui a gente já aprendeu. Seno de 90 graus. Então, ó, reta do seno, certo? 90 graus está aqui em cima. Então, seno de 90 graus é 1. Tá? Tem essa distância de 1. Mais cosseno de 360 graus. Reta de cosseno de 360 está aqui. Cosseno de 360 é 1. Então, mais 1. Agora, cosseno de 180 graus. Cosseno, reta do cosseno, 180 graus está aqui. É a primeira coordenada, é menos 1. Então, cosseno de 180 é menos 1. Mais cosseno de 270. Cosseno de 270. A gente transporta aqui para o meio, ó, cosseno de 270, que a gente está falando dessa reta. Então, vai ser 0. Agora, vira uma continha simples. Aí você vai pegar aqui, ó, 1 mais 1, 2. Menos 1 mais 0, menos 1. É só dividir 2 dividido por menos 1. 2 dividido por 1 é 2. 2 dividido por menos 1 é menos 2. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Seno de 180 graus mais cosseno de 360 graus dividido pelo seno de 90 graus. Primeira coisa, vamos descobrir quais são os valores desses três aqui. Seno de 180 graus, então vamos lá. Nós estamos na reta do seno, né? Então, 180 graus, está aqui, ó. É só transportar para cá, para a reta, né? Então, daqui para cá vai ser 0. Tá? Cosseno de 360 graus. Cosseno de 360. Cosseno é a primeira coordenada, é 1. Tá? Dividido pelo seno de 90 graus. Seno de 90 graus. Aqui, ó, da reta do seno, 90 graus aqui. Seno é a segunda coordenada, então sobre 1. Vamos fazer a continha. 0 mais 1 é 1. Dividido por 1. 1 dividido por 1 é 1. Então, nossa resposta aqui é 1 unidade. Tem também uma musiquinha aqui para lembrar os valores dos eixos do seno e do cosseno, para você não esquecer nunca mais. Grava um ritmozinho que vai te ajudar muito. É assim, ó. Olha só. Olha lá. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Vai lá. 1 e 0, 0 e 1. Menos 1 e 0, 0 e menos 1. Repete isso várias vezes, tá? É isso aí, repete várias vezes até decorar. Depois que você decorou, já era. Aí fica facinho para resolver. Tá? Bom, pessoal, um abraço aí para vocês e até a próxima aula. Valeu!